Se você já assistiu Dr. House ou trabalha na profissão médica, sabe que nenhum paciente diz a verdade completa. Talvez você mesmo tenha distorcido os fatos durante uma consulta médica, provavelmente por vergonha. Afinal, ninguém quer admitir que colocou algo em lugares estranhos ou fez alguma coisa não muito sadia. Mas é difícil enganar um profissional. Os médicos precisam manter a privacidade das interações com os pacientes, mas não têm vergonha de compartilhar suas histórias médicas anonimamente nesses relatos, sem divulgar nenhuma informação pessoal. Médicos de todo o mundo compartilharam as maiores mentiras contadas por seus pacientes. Sou paramédico. Recebi um chamado de uma mulher que tinha sido ferida por uma arma. Chegamos ao local e ela estava com um único ferimento na coxa direita, sangramento mínimo, de pé e mancando enquanto falava com a polícia. Ela foi muito educada e simpática e nos agradeceu por ter vindo ajudá-la. A mulher relatou que estava andando no estacionamento de um restaurante quando viu um carro azul passar e alguém se inclinou com uma arma e começou a atirar. No mesmo momento, ela sentiu algo atingir sua perna. Nós a ajudamos a ir para a ambulância, enfaixei seu ferimento e dei um remédio para a dor. Então, fomos para o hospital. Ela brincou sobre estar no lugar errado, na hora errada, que isso tinha sido puro azar, sem falar que sempre respondia minhas perguntas com sim, senhor e não, senhor, mesmo que eu dissesse que não precisava de toda essa educação. Chegamos ao pronto-socorro e eu estava dando meu relatório quando um policial em cena entrou silenciosamente na sala. Ele me disse que um carro azul parou quando saímos do local e disse para eles irem verificar as câmeras de segurança do restaurante. Os policiais foram verificar as imagens das câmeras e o que viram não tinha nada a ver com o que a mulher falou. Nas imagens, minha paciente estava dentro do restaurante, comendo normalmente, quando de repente começou a gritar com outra pessoa. Essa outra pessoa era o motorista do tal carro azul. Vendo o descontrole da mulher, essa outra pessoa saiu do restaurante tentando fugir, mas a mulher começou a persegui-lo. O vídeo do estacionamento mostrou minha paciente indo até seu veículo e pegando uma arma. Ela então começou a correr atrás do motorista. Houve um flash na câmera e a mulher começou a mancar. Dessa forma, a polícia descobriu tudo o que aconteceu de fato. Foi ela quem atirou sem querer na própria perna e a arma que estava usando era ilegal. Uma vez, recebi um menino de 3 anos acompanhado de seus pais no pronto-socorro que já tinham ido lá por mais de um mês apresentando dor abdominal que continuava piorando. Fiz todas as perguntas de rotina, muitas delas sobre sua rotina de fezes, se ele estava sangrando, se tinha diarreia, mucosa, quando tinha sido sua última evacuação, se havia alguma alteração nas fezes. Mas os pais negaram qualquer outro sintoma a não ser a dor abdominal. Fizemos exames de sangue, ultrassom, todos estavam completamente normais. Entretanto, o garoto estava literalmente gritando de dor em posição fetal. Ao longo das próximas 5 horas, eu continuei a repetir as mesmas perguntas. Perguntei repetidamente se havia mais alguma coisa acontecendo que eles pudessem lembrar, mas nada. O garoto simplesmente não parecia bem de verdade. Nós, como médicos, sempre sabemos na cara de uma criança se ela está sentindo dor de verdade ou é só birra. Mas ao mesmo tempo, não podíamos interná-lo nem nada do tipo, porque os exames estavam normais. Decidi então mantê-lo sob observação um pouco mais, deixá-lo comer e etc. O garoto comeu um monte de coisas. Tomou suco de maçã, comeu bolachas, picolé e então sua dor passou. Com isso,
decidi mandá-los para casa. Ao buscar a papelada de alta, eu estava prestes a começar a repassar as instruções para o pai, mas ele me interrompeu e disse: "Sabe, nos últimos 2 meses ele teve muitos vermes no seu cocô." Eu fiquei chocado. Vermes? Malditos vermes! O cara passou mais de 6 horas negando vermes. Eu literalmente me virei e saí da sala sem dizer uma palavra. Quase estava rindo ao ponto de chorar. O pronto-socorro estava abarrotado aquele dia e eles me fizeram gastar horas por uma coisa tão simples. Nunca vou esquecer da raiva que fiquei naquele dia. Isso aconteceu há uns dias atrás. Um paciente entrou no pronto-socorro parecendo muito doente. Exames de laboratório e sinais vitais apontavam que o cara estava com sepse e provavelmente tinha uma infecção grave. A questão era: onde? Depois de conversar muito com o cara e contar sobre a gravidade de sua situação, admitiu a fonte de sua infecção. A princípio, não queria dizer e inventou 1001 maneiras de contornar a situação, mas quando viu que não tinha jeito, ele apenas apontou por entre suas pernas. Abrindo por baixo de sua cueca, ele me mostrou seus testículos abaixo de seu órgão genital. Estava fedendo, vermelho, inchado e com drenagem de pus. Algumas partes eram até pretas e necróticas. Nunca tinha visto nada parecido com aquilo em alguém vivo. Então, obviamente, parecia terrivelmente doloroso. Ele passou a explicar que tudo começou com um pequeno caroço doloroso em um de seus testículos há algumas semanas atrás. Ele foi informado de que era uma infecção e recebeu antibióticos. O problema não foi embora e ele decidiu resolver o problema com suas próprias mãos. Literalmente. Ele amarrou uma linha apertada em torno de um testículo e começou a cortá-lo. É inútil dizer que aquilo não daria certo, né? Resultado: seus testículos ficaram terrivelmente infeccionados e precisavam de uma urgente intervenção cirúrgica. Ele foi levado às pressas para a sala cirúrgica. Depois disso ficou bem, mas quase morreu por uma mentira idiota. Eu sou técnico de tomografia computadorizada e uma tarde fiquei responsável por escanear o abdômen de uma mulher que estava com dor de barriga. Ela e sua namorada estavam lá. O mais embaraçoso foi que a mulher, antes de entrar na sala, teve que fazer um teste de gravidez, mesmo negando a todo momento que estava grávida. Quando o exame chegou na sala de tomografia, sua companheira ficou de boca aberta. O exame tinha dado positivo para a gravidez. Ela negou e exigiu um exame de sangue, já que era lésbica e nunca tinha feito sexo com homens. Bem, o exame de sangue deu positivo também. Surpresa! E o argumento que se seguiu foi bíblico. Ela estava discutindo com a namorada, as enfermeiras e o médico. Eu nunca acabei fazendo a tomografia dela e eles atribuíram sua dor a ela estar grávida. O olhar no rosto de sua namorada, quando eu disse que deu positivo, foi um que nunca vou esquecer. Uma senhora idosa de um lar de idosos chegou super alterada no pronto-socorro. Ela acordava brevemente para responder às perguntas, mas depois desmaiava em segundos. Normalmente, nesse caso, assumimos que é infecção, AVC, etc., ainda mais devido à idade. Mas ainda assim, por praxe, perguntamos sobre o uso de drogas, lícitas e ilícitas, pois podem causar esse tipo de coisa. A senhora negou várias vezes, afirmando que não tomava nada além de remédios prescritos. Finalmente, quando estávamos prestes a entubá-la devido à sua rápida piora, cortamos seu sutiã. No mesmo momento, notamos que estava um pouco folgado, e dentro, um pó branco e um canudo. Nós demos a ela um pouco de Narcan, que é um remédio que anula os efeitos das drogas em geral. No mesmo momento, ela acordou ofegante. Mesmo depois disso, a senhora ainda demorou muito para dizer: "Bem, talvez eu tenha usado algumas drogas de um amigo." Desde então,
Não confio em ninguém quando se trata de negar o uso de drogas. Não sou médico, mas há muitos anos trabalhei como assistente de um terapeuta ocupacional. No fim das contas, esse é um caso médico. Recebemos um chamado para ajudar a mobilizar uma mulher que era obesa mórbida e foi instruída a perder peso. Sua filha dedurou ela, falando que tinha ganhado peso, mas sua mãe se recusava a confessar o que ela estava comendo. Tudo que a filha sabia era que sua mãe poderia estar comendo frituras, devido à grande quantidade de óleo de cozinha que encontrou na despensa dela. Quando chegamos, ela tinha ganhado mais de 6 quilos, mas insistiu que havia emagrecido. Antes de começarmos a mobilizá-la e verificar tudo, demos uma olhada na despensa. Azeite, óleo de amendoim, óleo de gergelim, qualquer tipo de óleo de cozinha comum que você pode encontrar na prateleira de um supermercado, ela tinha. Perguntamos o que a mulher estava fritando com o óleo. Ela insistiu que não fritou nada e que se alimentava de forma saudável, pois os óleos que usava eram saudáveis. Tivemos que explicar a ela que os óleos são sim gordurosos e ainda contribuem para o ganho de peso. Depois de vasculhar um pouco a despensa, notei que, pela quantidade de óleo, ela tinha pouquíssima comida que poderia ser tradicionalmente frita, sem dizer a falta de outros alimentos que pudessem explicar a obesidade. Falei com o terapeuta, ele então exigiu dela a verdade. Não poderíamos fornecer assistência médica completa até que soubéssemos de tudo. Ela então admitiu que tinha visto na internet que aqueles óleos eram saudáveis, a ajudariam a perder peso e suprimir o apetite. Ao saber disso, a mulher levou ao pé da letra e começou a beber as garrafas de óleo sempre que tinha fome. Desnecessário dizer que descartamos a maior parte das garrafas de óleo e a preparamos para uma visita domiciliar com um nutricionista. Até a próxima. Obrigado.